Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês um livro muito especial para mim, que é O Seminarista, da nossa saga do Rubens Fonseca, e espero que vocês gostem. Aqui nós vemos a história do José. José é um ex-seminarista que foi expulso de que não pôde ser padre por causa de atos sexuais. Ele não era aquela florzinha que se cheire e realmente queria ter muitas e muitas mulheres. Então, não deu pra ser padre. E aí, ele acaba se empregando num ramo de assassino de aluguel. E ele era chamado de o especialista, porque entre todos ele era o melhor. Ele recebia o nome da pessoa que tinha que matar do encomendador, ia lá e matava. Geralmente eram pessoas ruins, mas poderiam também não ser. Quando começa o livro, ele fala sobre vários e vários casos que ele passou. E isso faz com que a gente conheça um pouco mais sobre o caráter dele. Ele não tinha prazer em matar, não falava, ai, nossa, adoro matar pessoas. Não, ele via como um trabalho qualquer. Ele acordava, botava a roupa dele, ia atrás da pessoa. Quando tinha um dia de folga, eu ficava feliz, ficava em casa, lendo, vendo muitos filmes. Aos finais de semana ia encontrar mulheres e tudo mais. E levava uma vida normal, independente da sua profissão. Porém, ele resolve que quer parar, que não quer ser mais matador de aluguel, que já juntou um bom dinheiro e quer se aposentar, para poder ler mais livros e para poder ver mais filmes. Só que, com uma profissão dessa, é muito difícil você parar. Então, ele resolve que vai parar, fala para o encomendador, mata o encomendador e pronto. Ele acha que isso vai resolver o problema dele. Só que depois ele começa a ver que ele tá sendo meio que perseguido por causa de uma das pessoas que ele matou. E isso vai, esse mistério, até o final do livro. Mesmo sendo um gênero policial, esse livro ele não é aquele de mistério e tudo mais. Realmente tem esse mistério, só que ele começa no meio do livro e vai até o final. Mas não é o foco principal. José também achava que ele nunca na vida dele ia se apaixonar, que ele gostava muito das mulheres para poder se prender a uma só. Só que, como quase todos os homens que falam isso acabam se apaixonando, não foi diferente e ele se apaixonou. Ele se apaixonou pela Kristen, que é uma mulher que, pelo que ele narra, é a mulher perfeita e ideal para ele. E eles se apaixonam e vivem um lindo romance, até que, claro, o passado dele bate na porta e dá uma enrolada aí na situação. E além do mais, por ele estar sendo perseguido, muitas vezes a gente acha que a Kristen realmente está atrás dele. Então cria também esse mistério em cima da relação deles. Será que como eles se conheceram foi por acaso? Ou foi de propósito? Será que isso já não estava predestinado? Será que ela então pode não ser também uma assassina de aluguel ou uma detetive? Eu acho que o José e o Deadpool têm muito em comum, porque ambos são anti-heróis. Bem, o que é isso? Eles vão atrás dos crimes, não vão pela lei. Eles vão por meios alternativos para poder resolucionar esses delitos. Meios que muitas vezes são ilegais, principalmente no caso do José. Como o livro é todo contado em primeira pessoa, nós sempre temos a visão do José sobre as coisas que acontecem. Então, quando você for ler o livro, você vai ver que muitas partes não são tão confiáveis assim. Tem gente que morre e depois volta, tem gente que a gente achou que tinha morrido de uma maneira e morreu de outra. Ou seja, será que realmente o Rubens Fonseca cometeu esse erro de esquecer que matou a pessoa e depois voltar a ela e depois matar de novo? Ou será que o José realmente tinha alguma coisinha na cabeça dele e achou que tinha matado e não matou? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante quando lê o livro do Rubens Fonseca. Até porque ele já tem como característica fazer isso entre mesclar o real com o imaginário. Mas, tirando todos esses seus crimes, José, ele é uma pessoa tremendamente encantadora. Loucura falar isso, né? Mas o Rubens, quando ele vai escrever esse livro, ele bota o José como um cara sensível, um cara fiel ao amor dele, fiel às coisas que ele acredita, um cara que ama poesia, ama ler, ama assistir filmes, gosta muito de prestigiar e homenagear sua mulher. Então, ele acaba sendo muito encantador e muito envolvente. Então, muitas vezes a gente acaba torcendo por ele, torcendo pelo amor dele, querendo que ele realmente consiga sair dessa vida. Só que parando pra pensar agora, friamente, e vendo, a gente olha tudo que esse cara cometeu. Ele nunca ia conseguir sair dessa vida. Nunca, 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 nunca. Ele se meteu nisso até a alma. Porque seria muito fácil. Ah, eu matei 200 pessoas, fiz mal pra tantas famílias, pra tantas pessoas. Pessoas que nem mereciam morrer. E
e agora, só porque eu cansei, eu vou me aposentar e viver uma linda história de amor e tudo mais. Eu acho que o Michel Fonseca quis trazer um pouquinho isso, como o peso das suas consequências, sabe? E uma coisa muito interessante nesse livro é que quando nós estamos lendo, nós entramos num debate ético e moral. Por exemplo, quando ele vai e mata um pedófilo que estava abusando de centenas e centenas de crianças sem com que a polícia nem desconfiasse. E ele vai lá e mata. Será que isso foi bom ou será que isso foi ruim? Bem, é ruim que ele tenha matado e não tenha sido punido da maneira legal. Mas ele não ia ser punido. Então, ele ia continuar fazendo mal para crianças e realmente continuando esses atos grotescos? Quando ele pega e mata um necrófilo que estava roubando corpos de dentro dos caixões e estuprando esses corpos por dias e dias e dias e dias. E ele chega e vê a cena da garota deitada, morta, sem calcinha, com as partes íntimas todas violadas. E Rubens, quando quer descrever essas cenas, ele faz questão de descrever com todos os detalhes. A garota sem calcinha, com o corpo violado, com sêmen, com tudo. Pra gente realmente se ver naquela situação e ficar realmente com angústia, com nojo do necrófilo que fez isso. E aí a gente vê, esse cara, muito dificilmente ele seria preso. Ou se fosse preso, ficaria preso por poucos anos e depois iria sair. Então, será que seria bom esse cara ter sido morto para realmente pagar logo pelos pecados? Não ter risco depois dele sair e abusar de novo de novos cadáveres? Ou será que ele deveria ir para um sistema prisional e passar lá alguns anos e depois sair? Quando a sociedade começa a desconfiar e não dar mais credibilidade para o seu sistema carcerário, acontecem coisas como acontecem nesse livro. Pessoas que são contratadas à parte para poder punir, porque o Estado não está punindo da maneira correta na sua percepção. Não podemos deixar de falar que a violência com as próprias mãos, como maneira de justiça, também não deixa de ser uma violência. E esse livro, ele brinca muito com essa temática, como, será que a violência com as próprias mãos pode ser considerada uma justiça? Ou será que não é? A UERJ, essa faculdade maravilhosa, trouxe esse livro daqui como tema de redação falando exatamente sobre isso, sobre essa temática da violência com as próprias mãos. Será que isso é uma coisa positiva? Será que isso não é? Será que isso pode ajudar na resolução de crimes ou será que não? Não podemos esquecer sobre outro tipo de pessoas que também usam os matadores de aluguel. Por exemplo, quando mataram a Marielle. Com certeza teve um cara que foi um mandante que contratou aquelas duas pessoas que já foram presas para poder matar a Marielle. Então, aquelas duas pessoas que foram matar são assassinos de aluguel. Porque se eles estão aceitando dinheiro para poder executar a vida de uma pessoa, essa temática da Marielle também, nós podemos ir para esse lado da impunidade. Da mesma forma que José não foi preso nesse livro, que ele mata várias pessoas e não é preso, quem realmente mandou matar Marielle ainda não foi preso. Então nós vemos mais um erro no nosso sistema carcerário. Um sistema carcerário que só serve para alguns casos e não para outros. Para umas pessoas e não para as outras. Pessoas poderosas muito dificilmente são presas e são realmente punidas pelas coisas que elas fazem. Exatamente pelo poder aquisitivo que elas têm no bolso. Isso é errado, porque hora nenhuma na legislação está escrito que, não, se você tiver mais do que quantidade certa de reais, você não vai ser punido. Bem, e esse livro mexe muito com essa temática, como existem pessoas que são inalcançáveis. Você não consegue chegar até elas, você não consegue nem investigar essas pessoas, porque elas são extremamente inalcançáveis por causa do seu dinheiro. E no caso da Marielle, nós podemos ver que, gente, não é possível. O país todo se mobilizou para poder saber quem matou a Marielle Franco, quem mandou matar a Marielle. E até hoje não acharam a pessoa. Parece um pouco de uma impunidade forçada para com que as pessoas consigam realmente se esconder atrás de seus cifrões e não serem realmente punidas pelos atos que elas cometem, ou para poder manter cargos políticos. Só que, diferente do caso do Zé e do livro, que muitos assassinatos acabam ficando sem explicação e sem descobrir o seu culpado exatamente por esse caso da impunidade, nós aqui não vamos esquecer. Desde o dia 14 de março de 2018, nós estamos perguntando e nós estamos querendo saber quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Quando um bandido contrata algum outro bandido para poder silenciar uma pessoa, para poder calar, para poder tentar fazer a sua justiça baseada nos seus pensamentos e nos seus conceitos com as próprias mãos,
Bem, isso não pode ser chamado de justiça. Porque se uma pessoa tá falando algo que te incomoda, se uma pessoa faz algo que te incomoda, nós temos que respeitá-las. Até porque vale lembrar aquela frase de Voltaire, que marca muito a nossa democracia e nossa liberdade de expressão. Posso não concordar com nenhuma palavra suas, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Mas quando a gente começa a passar por cima disso, querendo matar, silenciar e tirar a vida de pessoas só porque elas falam e pensam diferente de nós estamos indo contra a liberdade de expressão e contra a democracia. E principalmente contra a justiça. Quando nós vemos o José, ele é um assassino de aluguel com nenhum senso crítico, nem com nenhum senso de moral ou de ética quando ele vai matar uma pessoa. Ele mata sem querer saber quem é a pessoa, sem querer saber sobre a vida dela, até porque ele acha que se conhecer melhor a pessoa não vai querer matá-la. Ou seja, ele poderia ter matado uma mulher como a Marielle. Ele poderia ter matado o Anderson, ele poderia ter matado qualquer pessoa, sem estar nem aí para quem quer que seja essa pessoa, apenas por receber ordens. E mais uma vez, a gente vai para a nossa banalidade do mal, é que você faz apenas por receber ordens, sem se considerar culpado. Porque para você, seguir ordens não é algo errado, e sim algo muito bonito de se ver, porque você é leal, fiel e muito obediente. E quando esse livro trabalha com essa dualidade entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, justiça e injustiça, nós podemos ver também a dualidade dentro dos histórias desse mesmo livro. Quando eu estava lendo esse livro, depois de ver como é o José, como foi sua história de vida, como é o caráter dele, me veio esse poema do Carlos Drummond de Andrade na minha cabeça. José. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama protestos. E agora, José? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Eu acho que esse poema, de alguma maneira, consegue descrever muito bem como é as características e como é o José. Ele é uma pessoa dura na queda, ele realmente não morre, ele passa por todas essas questões, muito machucado, muito ferido, querendo gritar, querendo realmente surtar de alguma maneira, mas não conseguindo. Ele continua realmente super intacto, cheio de ódio no coração, não se deixando abater muito por sentimentos de amor, pena, dor e tristeza, e ele continua, porque ele é forte. Mas ao mesmo tempo, até onde isso é forte e até onde isso é uma enorme fraqueza. Uma fraqueza de não conseguir demonstrar seus sentimentos, de sempre no final apelar para o ódio, apelar para a violência e apelar para a força, para poder garantir a sua vingança e a sua justiça. Então é isso, gente. Esse foi o livro de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã vai ter outro do Rubens Fonseca, então não deixem de ver. E até amanhã. Não esqueçam de dar o seu like e se inscrever no canal.